Vamos para a próxima então, já vai se preparando aí, Paulo, que é complicada também, já vai medindo as palavras aí, eu vou te passar primeiro essa. A notícia é a seguinte: circulam nas redes sociais imagens de convocação para greves gerais. Os anúncios vieram à tona após a dissolução dos bloqueios nas rodovias. Nas mensagens é dito que serão fechadas empresas, indústrias, escolas e faculdades na segunda-feira. O argumento usado nas convocações de greve é agir para evitar a implantação do comunismo. Alguns textos ainda falam em invasão de forças da Venezuela no Brasil. Paulo Figueiredo. Vitor, vocês não querem que eu saia, vocês não querem que eu volte aos pingos nos is. Confiamos em você, Paulo. De ótima boa vontade aqui. Pô. Olha só, a questão das greves, até onde eu sei, a Constituição permite, é uma manifestação legítima, né? A Constituição dá o direito de manifestação pacífica aos brasileiros. Então, eu vi que o ministro Alexandre de Moraes ontem disse que aqueles que fizerem manifestações antidemocráticas serão tratados como criminosos. O grande problema é que o nosso direito não diz o que são manifestações antidemocráticas. Eu até entendo aqueles que querem agir, eu acho que de forma pouco compreensiva, com os caminhoneiros que estavam bloqueando as ruas. O próprio presidente Bolsonaro fez questão das duas vezes falar: olha, pessoal, entendo a revolta de vocês, mas não é esse o caminho. E a sociedade partiu para outros caminhos. Manifestação pacífica nas ruas. Nós só tivemos um problema, que foi justamente aquele atropelamento criminoso, terrorista, feito por antipáticos, uma pessoa antipática à manifestação, mas de um modo geral as manifestações transcorreram agora no feriado de forma absolutamente tranquila, mas não encontraram ainda eco suficiente. Então o que está acontecendo é que as pessoas estão se manifestando da forma da greve geral. A greve geral lembra muito a resistência do Gandhi, por exemplo, né? A resistência onde as pessoas partiram por um certo grau de desobediência civil. Eu não sei se o Gandhi seria considerado aí, pelas figuras do TSE, um revolucionário golpista. Talvez fosse. Mas eu entendo que as pessoas estão, e isso é bonito do povo brasileiro, estão se manifestando e procurando se expressar na única forma que podem. O que eu estou vendo nesse momento são muitos empregadores que estão dizendo para os seus funcionários: olha, hoje vocês vão ficar em casa e a gente vai assumir o prejuízo. Muitos empregados que estão dizendo: hoje eu não vou trabalhar e se quiser desconte o meu dia. Acho que o empregador que descontar o dia de um funcionário desse é no mínimo insensível. E, obviamente, as pessoas querem fazer isso preservando os serviços essenciais. Ninguém vai deixar nenhum médico vai deixar de salvar a vida de alguém, um motorista de ambulância. As pessoas que podem não ir trabalhar no dia seguinte, na segunda-feira, estão fazendo isso. E eu tenho recebido isso em muitos lugares na internet. Eu tenho uma enorme curiosidade de como isso vai acontecer, porque essa é uma medida do tamanho da convicção das pessoas. Eu não sei se vou estar aqui no Pingo, mas estarei na Jovem Pan na segunda-feira, e eu quero acompanhar para saber quanto que as pessoas estão realmente convictas da revolta delas. Porque o trabalhador que deixa de ganhar para fazer um protesto silencioso e pacífico, esse cara realmente ama mesmo o país dele. Porque ele está, como diz em inglês, você está colocando o seu dinheiro onde está a sua boca. Em inglês existe essa expressão, né? Que significa que você realmente acredita naquilo que você está fazendo quando você está botando, no português, você está botando na reta, né? Você está correndo risco, você está skin in the game. E a mesma coisa o empresário, né? O Brasil vem de anos difíceis de economia. O empresário que está disposto a dispensar os seus funcionários e abrir mão de um dia de receita para fazer um protesto que eu entendo como saudável. Eu só não quero correr o risco aqui de incentivar um protesto que eu acho que é constitucional. O jurídico da Jovem Pan disse que eu poderia falar a esse respeito. Então, que o protesto que eu acho que é constitucional, e depois dizerem que eu estou incentivando um ato golpista. Se for golpista, pessoal, não estou incentivando, tá? Só estou incentivando se não for golpista. Se não for golpista, tem todo o meu apoio. Mas se for golpista, não façam. É isso que eu posso dizer para vocês. Se é ou não golpista, aí vocês têm que perguntar para quem tem menos cabelo que eu.
Você, Ana? É difícil, né, você fazer parte da imprensa e você querer dar a sua opinião, até porque, como o Paulo disse, o Paulo e eu, nós vivemos num país que tem como a primeira emenda, que é a liberdade quase absoluta de expressão, como um dos pilares mais sólidos, né, da nação. E os americanos até brincam que a segunda emenda, que é aquela que dá o direito de porte e posse de arma, ela existe para exatamente proteger a primeira. Muita gente fala, né, que a segunda emenda é para você ter o direito de ter a sua arma, é para proteger a sua propriedade, para proteger a sua família, mas os americanos não falam isso. Hoje, claro, que sim, né? Mas os americanos, eles falam que antes disso é um direito que eles têm constitucional para que eles sejam protegidos contra governos tiranos, né? E nós sabemos muito bem que nem sempre a tirania vem do executivo. E é difícil vivermos sob um cenário que você tem que medir as palavras, as vírgulas, porque quando tudo é antidemocrático, né, nós temos aí o inquérito do fim do mundo, como o próprio um dos ministros da corte disse, inquérito do fim do mundo, tudo é antidemocrático. O que Alexandre de Moraes, a verdade é essa, o que Alexandre de Moraes não gosta hoje, ele vai lá e resolve na canetada. Então, eu acho que o caos, né, de uma forma geral, não estou falando do movimento aí das greves, né, como o Paulo disse, se é constitucional, acho que cada um tem que ter a responsabilidade de tomar as suas decisões. Mas quando o caos, de uma maneira geral, que nós estamos sentindo esse incômodo muito forte na sociedade brasileira, quando isso começa de vários setores, isso começa normalmente com a destruição de constituições, né, no mundo, na história, nas páginas da história, e aí isso acaba destruindo por completo a confiança da população nas instituições. Então, é preciso que, por mais que tiranos operem fora da lei, que eles sejam removidos através das leis que nós temos, porque hoje é proibido questionar no Brasil. Alguns não podem usar suas redes sociais, uma parlamentar não pode usar as suas redes sociais e falar com seus eleitores. Um deputado, o deputado Daniel Silveira, foi preso de ofício, sem processo, sem sistema acusatório, sem o respeito ao processo legal. Podemos questionar o conteúdo dele, o que ele disse, a maneira, mas antes disso nós temos que questionar o respeito às nossas leis. Vitor, você vai lembrar aqui, nós defendemos aqui no programa o PCO, quando o Alexandre de Moraes não gostou das críticas que o PCO fez nas redes sociais ao Alexandre de Moraes e derrubou as redes do PCO, nós defendemos a liberdade do PCO de externar a sua opinião sobre o ministro Alexandre de Moraes. Nós defendemos aqui a liberdade do Janones falar a quantidade de bobagem e de mentiras que ele falou durante essa campanha presidencial. A responsabilidade de escolher o que é fake news, o que não é, o que é verdade. Hoje a informação ela está na palma das nossas mãos, a gente consegue checar, né? O problema é que nós chegamos num ponto nessa sensação de caos, porque tudo começou lá atrás, e na verdade lá atrás mesmo, no próprio processo de impeachment da presidente Dilma, quando o ministro Lewandowski rasgou a nossa Constituição, triturou o artigo 52 da nossa Constituição, afastando a presidente, mas devolvendo os direitos políticos para concorrer ao Senado na eleição seguinte. E não foi eleita por Minas Gerais, mas Minas Gerais entregou ao Senado Rodrigo Pacheco, que aí sim, esse também mostrou as verdadeiras cores, sentando na cadeira de presidente do Senado e não protegendo a nossa Constituição. Ou seja, ele que teve nas mãos a ferramenta de freios e contrapesos
para frear e cessar esse tipo de tirania que nós vimos de maneira constante, principalmente através do ministro Alexandre de Moraes, ele não quis respeitar o seu juramento até de defender a Constituição e os votos daqueles que o colocaram no Senado. E aí, paralelamente, o Supremo Tribunal Federal também não respeitando a Constituição, o TSE também não respeitando a Constituição, quando a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, semana passada, disse: olha, a censura é inconstitucional e eu estou preocupada com essa decisão da gente cercear o material ao qual nós estamos aqui debatendo sobre. Mas vamos dar uma quebradinha na Constituição, só essa semana. Ou seja, de novo, Vitor, esse caos ele vem com a destruição de constituições e é preciso que nós restabeleçamos o respeito à nossa Constituição. O presidente Bolsonaro vai passar, o presidente Lula vai passar, mas e os legados? O que fica? Nós precisamos, antes de qualquer coisa, defender a nossa Constituição. Como John Adams, um dos pais fundadores aqui dos Estados Unidos, que se tornou o segundo presidente, advogado, exímio advogado, ele disse que uma nação séria é uma nação de leis e não uma nação de homens, que infelizmente é o que temos no Brasil hoje. E o senhor coronel, que nos diz dessa convocação de greves para segunda-feira? Rapaz, eu acho o seguinte, eu entendo o seguinte, que a greve é um direito constitucional. Ela é prevista, inclusive, como uma manifestação livre da população. Agora, nós temos que entender o seguinte, nós já noticiamos, a Jovem Pan já noticiou, eu tô vendo a rede social aqui, Vitor, o pessoal tá desesperado, que manda, a audiência do programa tá terrível, tá forte, hein? Tá. E as pessoas, então, e o que a gente falou agora há pouco mesmo, o Trindade falou o problema do fake news, né? Muito fake news rodando. Então, a Libna acabou de me perguntar, é verdade que a partir de janeiro vão cercear as igrejas, vão fazer horário para abrir e fechar a igreja? Olha como tá o negócio. O outro aqui me perguntando, o que vai acontecer? Não dá para mudar mesmo? Então, a gente nota o seguinte, que a população ela está realmente desesperada, está perdida. Eu acho que a greve é um direito do cidadão. Mas em contrapartida eu sou obrigado a lembrar, como policial militar que eu sou há 43 anos, nós sempre primamos pela legalidade e pelo bem da população. Essa greve ela é bem-vinda desde que ela não prejudique o cidadão, desde que ela não traga desabastecimento, desde que ela não traga prejuízo, porque nós temos pessoas em hospitais que precisam de remédios, nós temos pessoas que precisam trabalhar, são trabalhos essenciais para a sociedade, nós temos pessoas fazendo transplante de órgãos, enfim, são as coisas que vêm na cabeça agora. E muitas vezes essas greves acabam prejudicando as pessoas que trabalham com isso, os próprios policiais, os enfermeiros, professores, todo mundo está prejudicado nessa situação. Quem acaba prejudicado é a sociedade. Nós temos que pesar isso até onde vale a pena. Eu sou muito criticado porque eu não consigo ludibriar as pessoas. Eu falo a verdade, Vitor. E quando você fala a verdade, você incomoda as pessoas. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. A realidade é essa. Aqui está noticiado, está sendo feita a transição está autorizada, está ocorrendo. No meu entendimento, se houvesse alguma coisa, eu não sei se essa transição estaria ocorrendo. Essa transição ocorrendo, no meu entendimento, é sinal de que as coisas vão continuar assim. Então eu entendo o direito de se manifestar, eu mesmo falei, estou muito triste pelo resultado, mas eu não posso ver a população ser prejudicada, eu não posso ver as pessoas sofrendo, eu não posso ver as pessoas perdendo as coisas por causa de movimentos. Eu não sei se vocês viram, se os colegas viram aí na rede social, quando teve a greve dos caminhoneiros, um cidadão segurando na frente de um caminhão, não sei se você viu isso. Opa, e o caminhão em alta viu, né? velocidade, porque a pessoa, vocês viram isso? E a pessoa segurando, acho que no limpador de para-brisa do caminhão em alta velocidade, porque ele não queria sair da frente. Quer dizer, os dois estão errados. O caminhoneiro por fazer aquilo com o cidadão e o cidadão por estar pendurado no caminhão. Você me imagina o seguinte, se aquele cidadão cai, ele é atropelado, vai ser esmagado por aquele caminhão. A preço do quê? O que vai ganhar com isso, gente? Nós temos que ter cautela nas nossas manifestações. Nós temos que ter ponderamento nas nossas ações. O próprio presidente falou nisso. Nós não queremos mortos. Nós tivemos a menina que morreu, acho que foi uma moça de 18 anos, não sei se essa informação está correta, que morreu no atropelamento em Mirassol. Imagina a família dessa pessoa, como é que está no momento. Eu sou policial militar, eu cansei de carregar
cansei de pegar alça de caixão, eu fui baleado 2 vezes em serviço, eu sei como é triste morrer por uma causa, e nós não queremos os nossos jovens, nós não queremos a nossa população morrendo por causa de política. Vamos continuar trabalhando, acabei de falar com o sargento de rota sobre isso, vamos continuar trabalhando, vamos continuar insistindo nas nossas pautas. Se for mantida essa situação que nós perdemos essa eleição e o Lula é o presidente, vamos trabalhar para a próxima campanha nós revertermos esse quadro. Mas nós não podemos colocar o país numa situação de pegando fogo, porque todos nós seremos prejudicados. Nossos filhos, eu tenho 4 netos, nossos netos. Então nós temos várias pautas que nós concordamos, não queremos as nossas crianças em homem em banheiro feminino e vice-versa, nós não queremos o desrespeito da família, mas nós não podemos aceitar também que a vida das pessoas seja colocada em risco. Por quê? Porque daqui 4 anos, se Deus quiser, nós estaremos aqui, estaremos trabalhando, podemos reverter a ação dentro da democracia, podemos ter uma ação totalmente diferente dentro da democracia, mas se pessoas perderem a vida por causa disso, não vai ser possível fazer isso. Se nós perdemos o abastecimento nas cidades, se nós prejudicarmos pessoas que muitas vezes estão com a vida por um fio por causa dessa briga política, será que vale a pena? Então eu entendo que as greves são uma coisa normal dentro da democracia, mas tem que ser ponderadas, tem que ser pensadas e tem que ter limites para não atrapalhar a vida de outras pessoas. Isso é o que eu penso. Pra gente fechar, Zé, esse giro, 1 minuto e meio. Pois é, o coronel fez uma explanação muito importante aí sobre essa história de ouvir a verdade, né? Eu admiro muito o seu trabalho aí, sempre numa posição muito firme, muito aberta, mas é isso. Um golpe agora para impedir o presidente, ou sei lá, Lula de assumir, não sei quem assumiria, o mandato do presidente Bolsonaro termina no dia 31 de dezembro, de qualquer maneira. Repetir a eleição, e aí? E a Bia Kicis, que é a mais votada, a Carla lá em São Paulo, o governador eleito em São Paulo, quer dizer, teria que repetir tudo isso. É muito complicado pensar numa saída assim. Sobre a greve é um direito constitucional. O que é proibido é patrão fazer greve. Isso não é greve, se chama lockout, né? Isso é proibido. E há sanções para isso. E eu sempre questionei, coronel, o direito de greve no Brasil é só para motorista de ônibus, para área de saúde, a área de educação. Ninguém vê assim a iniciativa privada, alguém parando, né? Porque greve é uma ruptura do contrato de trabalho. É isso que é uma greve. Então, é um direito para ser usado num momento de muita dificuldade. É tipo aquela emergência que tem no ônibus, que você quebra o vidro para puxar a emergência ou derrubar a janela. Ninguém pode chegar e por qualquer motivo, fazer isso. É um direito para alguns. E repito, greve de empresário tem o nome de lockout.